Oi meninas, bem-vindas à nossa primeira aula, essa aula fechada e exclusiva. Que bom que você se cadastrou, porque aqui eu posso falar coisas que aberto eu não consigo falar para todo mundo. Primeiro que vocês precisam se conscientizar é que a mulher é a grande protagonista do parto normal. Nessa hora, quem realmente vai trabalhar é você e o seu bebê. E para que o médico está ali? Bom, eu não estou ali para interferir, eu não estou ali para fazer o parto por vocês. Eu estou ali única e exclusivamente para interferir em caso de necessidade, para tornar seguro o parto de vocês. Mas o parto, quem faz é você. Eu vou fazer uma comparação para você entender, porque eu quero que fique bem claro. Lembra quando você faz autoescola? A gente entra nervoso, faz toda a parte teórica e aí chega o dia daquela primeira aula prática. E principalmente para quem nunca entrou dentro de um carro, o instrutor chega e diz: não, você entra pelo lado esquerdo. Não, mas como assim? Eu já vou direto ali? Sim, você já vai direto ali. Você entra, senta do lado direito, senta do lado esquerdo, pega o volante e ele explica. Agora você vai ligar o carro, vai deixar em ponto morto, vai pisar na embreagem. Isso, agora solta o acelerador devagar e você começa: meu Deus, mas e se eu bater o carro? E se eu deixar o carro apagar? E se acabar acontecendo de atropelar alguém? E o instrutor tá ali para te acalmar. Não, calma, vai dar tudo certo. É só fazer o que eu tô te orientando. E você vai lá e começa a dirigir. E se algo realmente der errado, e se você for bater? O instrutor tem ali um pedal de freio, onde ele vai pisar para impedir que você se acidente. E se for uma coisa muito séria, ele vai pegar o volante e vai guiar o carro para você. Entendeu? É exatamente isso que o médico vai fazer na hora do parto. Eu vou ser o seu instrutor. O obstetra vai te orientar. Não, agora você mude de posição. Você tá com dor? Não, agora nós vamos fazer tal coisa. Vai dar uma dica, agora é hora de ir pro chuveiro. Agora é hora de tomar algum remédio. E se na hora do parto você ficar muito assustada ou acontecer alguma coisa inesperada, por exemplo, o neném ficar mal, o obstetra vai estar ali para interromper, pisar no freio, for necessário. Não precisa ficar com medo. A gente vai estar ali para a sua segurança. E ao longo dos anos, foi se desenvolvendo um mito dizendo que é exatamente o contrário, que é o médico que é o protagonista, que é ele quem vai tomar todas as decisões, que é ele quem vai fazer o parto. Não é assim, é exatamente o contrário. Por isso, ao longo dos meus 10 anos de experiência, mais de 1000 nascimentos, eu desenvolvi um método na qual 74% das pacientes que tentam conseguem o parto normal. E você também vai conseguir, porque é muito mais fácil e simples do que você imagina. E como é que a gente começa então? Primeira coisa é achar o médico certo. E como é que vocês vão descobrir qual é o médico certo? Pega papel e caneta, que agora eu vou ensinar o passo a passo para você descobrir se vocês acharam um médico que faz o parto normal. Primeira pergunta que você deve fazer para o seu médico é a mais óbvia de todas. Pergunte: doutor, o senhor faz parto normal? Se ele responder que não, só faço cesariana, você já sabe que esse não é um médico que vai fazer o parto normal. E é ruim ele dizer isso? Não! É da parte dele, é honesto da parte dele. E você vai ter todo o tempo do mundo para achar um outro médico, porque ele te respondeu na primeira pergunta. E se ele responder que sim, bom, a gente pode ter encontrado um médico que, como eu, defende o parto normal, faz o parto normal, ou você pode ter encontrado um médico que ou está com vergonha de dizer que faz cesariana, ou é um médico que realmente está sendo desonesto e não faz, mas ele não vai lhe dizer. Ou você pode até encontrar um médico que está dizendo que faz o parto normal, mas já pensando: não, mas eu vou, ao longo do pré-natal, convencer ela do contrário. Para vocês descobrirem qual tipo de médico disse sim para você, você vai para a segunda pergunta. Olhe para ele e pergunte: e doutor, até quantas semanas o senhor espera para eu ter o meu parto normal? Se o médico responder: eu espero até 39 semanas,
esse médico não faz parto normal, ele é um médico que faz cesariana e não está sendo honesto com você. Se ele responder, eu espero até 40 semanas, é um mau sinal, porque a gente sabe que a gestação pode chegar até 41 semanas e em alguns lugares em 42. Então, a resposta certa para essa segunda pergunta é: eu espero até 41 ou até 42 semanas de gestação. Por quê? A maioria dos livros hoje dizem para a gente esperar até 41, mas tem algumas vertentes da obstetrícia que ainda esperam 42 semanas. Respondida essa pergunta, se ele respondeu 40 é um mau sinal, mas você já pode passar para o passo 3. Se ele respondeu 39, já encerra aí que não adianta mais você perder seu tempo. Terceiro passo, então. Doutor, e chegando nessa semana, na semana 30, 40, 41, 42, qual é o passo? O que o senhor faz? Se ele disser que chegando nesta semana 41 eu faço a cesariana, ele já está fazendo de uma forma cesarista, ele já não está defendendo o parto normal. Agora, se ele disser, se chegar até 41 semanas, eu vou fazer a indução do parto normal, este é um médico que merece que você passe para o quarto passo. E qual é o quarto passo? No quarto passo, você vai perguntar sobre aquela bactéria com nome estranho, lembra? Você chega e pergunte para ele: doutor, e se no final da gestação eu tiver aquela bactéria Streptococcus positiva? Se o médico disser, então vai ter que ser cesariana, pode esquecer. Não é o médico que você precisa. Se ele disser, nada muda, a gente vai fazer um antibiótico na hora e tudo continua como antes. Aí ele merece que você vá para o quinto passo. O quinto passo é ainda mais importante para identificar o médico que não está sendo honesto com você. Pergunte para ele: doutor, se o cordãozinho estiver enrolado no pescoço, o que eu faço? Se ele falar que deve fazer cesariana porque o cordão está enrolado, ele não está sendo honesto não, e você deve trocar o médico. Se ele disser, não tem problema, segue, você pode continuar tentando o parto normal. Aí sim, continuamos bem e esse médico merece ir para a sexta pergunta. A sexta pergunta é: doutor, e eu já tenho... A sexta pergunta não é para todo mundo, tá? É para aquela mamãe que já teve uma cesariana. Se você já teve uma cesariana, você pergunte para essa sexta pergunta, senão você passe para o próximo, tá? Então, doutor, eu já tive uma cesariana. Eu posso ter o parto normal mesmo assim? Se o médico disser, de jeito nenhum, depois de uma cesariana não pode. Resposta errada. Agora, se ele disser, você pode tentar, nada muda, ótimo. Se ele disser, pode tentar, mas a gente tem que ter um pouco mais de atenção, também tá certo. Se ele disser, também pode, desde que seja uma única cesariana e não mais do que uma, também pode. Aí a gente passa de novo para a próxima pergunta. Sétimo e penúltimo passo. Se chegou até aqui, tem grandes chances de você ter achado o seu médico. Você vai chegar para ele e vai ir para o nível mais hard. Doutor, se eu tiver pré-eclâmpsia ou pouco líquido, eu posso ter um parto normal? Se ele disser, de jeito nenhum, nessas situações eu não faço um parto. Já não é um médico que está atualizado, não é um médico que está fazendo o parto nas maneiras corretas, ele já está dizendo que não vai, a não ser que tudo esteja super, ultra, mega normal com você. A resposta certa para essa pergunta é: a gente pode tentar desde que esteja todo o resto bem. Ou então ele vai dizer e vai fazer um alerta para você. Sim, a gente pode tentar o parto normal, a gente pode induzir o parto normal, porém, existe uma chance maior de no meio a gente precisar ir por uma cesariana. Essas respostas são de um médico atualizado, competente e correto. E agora, vamos para o último passo, a última pergunta, aquela que vai deixar o médico um pouco confuso sobre qual é o seu real interesse. Você vai chegar para ele e perguntar: doutor, e se chegar no final e eu quiser marcar a cesariana? Se ele ficar empolgado e perguntar: qual é o dia que você quer? Você errou e chegou na última pergunta e vamos ter que procurar um outro médico. Agora, se ele responder: bom, eu não posso te obrigar, se você realmente quiser no final
eu vou respeitar o seu desejo. Ou então, se ele disser, e por que você não espera, tenta entrar em trabalho de parto, para a gente esperar a melhor hora, a hora que o bebê escolher? Esse médico é um médico que faz parto normal, mas que ele respeita a sua vontade, respeita a sua autonomia. E se o médico disser para você, no melhor cenário ainda, olha, fulana, eu não marco cesarianas, se você chegar lá no final e você realmente quiser, a gente vai pensar, eu vou te explicar, vou tentar te mostrar o porquê que é melhor o parto normal, mas não vou marcar, a gente vai fazer na hora que estourar uma bolsa, na hora que o neném decidir que é a hora. Se você ouvir esta resposta, esse médico realmente defende o parto normal e nós achamos e podemos dar início à nossa caminhada rumo ao parto. E agora eu vou falar para você sobre alguns sinais indiretos de que o médico faz mais cesarianas mesmo, não faz parto normal. Por exemplo, se o médico tiver a agenda sempre certinha, nunca precisou desmarcar, nunca atrasa, nunca cancela, nunca você precisou mudar o seu horário para consultar com ele, é difícil numa rotina de obstetra que faz parto normal, tudo dá tão certo assim de nunca acontecer de uma paciente resolver entrar em trabalho de parto no meio de um consultório, né? Enquanto eu tô gravando aqui, uma paciente acabou de me ligar dizendo que estourou a bolsa, então eu já vou encerrar aqui e vou ir para o hospital com ela. Outro aspecto, você conversa com as outras pacientes que estão esperando a consulta. Se você começar a conversar com uma, duas, três que já tiveram neném e todas foram cesariana, desconfie, né? Alguma coisa tá errado aí. E se você perguntar sobre o parto e ele desconversar, disser que não, a gente conversa mais pra frente, é muito cedo, é um sinal de desconfiança, viu? Não é normal, o ideal é quando você perguntar, ele já responda as perguntas que você fizer. Também pergunte sobre a indução do parto. Se ele disser que não faz indução, esse médico não faz parto normal. E caso você chegue e pergunte para ele sobre episiotomia, aquele corte que se fazia antigamente, ele pode responder que faz sempre, e esse médico que faz episiotomia sempre, ele está desatualizado, então fuja desse médico. Se ele disser que não faz nunca, desconfie, porque existem casos em que a gente precisa fazer, então talvez ele não esteja falando exatamente como é o correto. E se ele explicar para você, olha, a episiotomia não é mais feita de rotina, raramente a gente precisa fazer hoje em dia, são poucas situações, esse médico está atualizado, está fazendo da forma correta. Médico escolhido? Então agora nós vamos falar daquele que é o maior medo de toda gestante. O medo da dor. Primeiro, não se preocupe. Por mais incômoda que a dor seja e por mais que ninguém goste de sentir dor, esta é uma dor diferente, porque ela significa que tudo está acontecendo da maneira correta. Essa dor é que vai trazer o seu bebê para os seus braços. Como é que acontece? Por que dói? O útero é um órgão que só consegue emitir sinais de dor, ele só consegue emitir sinal de cólica. Então não tem como o cérebro entender de uma maneira diferente. Ele sente aquele sinal do útero, o útero contraindo, e ele emite como dor. Então a gente entende como dor uma sensação que na verdade é de contração daquele músculo. Vocês começam a sentir uma cólica nas costas, ela vai até o fundo do útero, a parte em cima aqui da barriga, e caminha em direção ao final da vagina. E justamente por a contração seguir esse caminho, que vai de trás para frente para baixo, é que ela consegue empurrar o bebê e fazer com que ele comece a descer até o nascimento. Durante a gestação, aquelas contrações de treinamento que não doem, elas são descoordenadas, elas são contrações que o útero não contrai de um lugar para o outro, e sim, ele vai contrair um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não chega a dar uma contração inteira e justamente por isso ele acaba não emitindo sinal de dor, mas também não faz a diferença que a gente precisa para empurrar o bebê. Então essa dor é uma dor benéfica, é quem vai trazer o bebê para os seus braços.
sabendo que a dor tem um motivo e pensando, mentalizando que cada dor está mais perto de vocês conhecerem o filho, de vocês realizarem o seu sonho, vocês já vão entender aquela dor de uma forma diferente. Ela não vai mais ser um sofrimento, mas ela vai ser um passo para a redenção. Então, doutor Diego, tá me dizendo que eu vou ter dor e que isso é bom e que é boa a dor para mim? Sim, é exatamente isso que eu tô dizendo. E não tô brincando, porque a contração é o que vai fazer o seu neném preparar o pulmãozinho, entender que vai nascer. E aqueles nenês que passaram pelo trabalho de parto são os bebês que nascem em melhores condições, que têm menor chance de acabar numa UTI neonatal. Por quê? O pulmão estará melhor preparado para encarar o nosso meio aqui fora. Mas doutor, e essa dor é da contração, mas e na hora que está saindo, dói também? Sim. Na hora que está saindo, a gente tem uma outra dor, que é a dor do neném passando ali pelo canal do parto. É uma dor em que o canal do parto se distende e dói em queimação em forma de anel. É uma dor conhecida e descrita como círculo de fogo, porque você sente queimado e doído ao redor ali da vagina, onde o neném está saindo. Mas doutor Diego, e se eu não quiser sentir essa dor, eu posso? Olha, essa dor da saída do bebê é uma dor que todo mundo sente. Os raros casos em que a mamãe fez uma anestesia que está forte ainda e aí ela não vai sentir, prejudicam um pouco o nascimento, porque ela não consegue entender a hora de fazer a força. Essa dor de queimação, ela tem um motivo, é o motivo de explicar para a mulher que ela tem que expulsar o bebê dali. Essa dor mostra que ela tem que fazer com que o bebê saia. Então é aí que vem a vontade de empurrar, a vontade de fazer o puxo, que muitas mamães que já ganharam neném contam para vocês. Se você estiver anestesiada, por exemplo, e não estiver sentindo essa dor, você não vai conseguir ficar em posições mais favoráveis, vai ter que ficar na posição deitada, que é uma posição mais lenta e que pode ter um risco um pouquinho maior. E você não vai conseguir fazer a força, prolongando o final do trabalho de parto, e esse prolongamento pode também trazer alguns riscos para o bebê, porque ficar tempo demais, tipo mais de 1 hora, mais de 2 horas ali na saída, ele pode ter um sofrimento fetal por estar ficando tempo demais. Então, essa dor tem razão de ser, não tenha medo dela, até porque ela é muito rápida. Entenderam por que a dor é importante? Mas não se preocupe, na próxima aula eu vou explicar para vocês técnicas para reduzir essa dor. Ela não precisa ser tão intensa, mas a gente tem que saber que ela tem a sua razão de existir. Também vou falar sobre os principais riscos da cesariana e vou mostrar para você o porquê que o parto normal é a opção mais segura e é o melhor para você e para o seu filho. Até a próxima aula.